Por isso, eu vou fazer aqui as honras da abertura, porque estamos na nossa reta final. Uma muito boa noite a todos, muito bem-vindos a este webinar pré-férias. Alguns, calhar, até já gozaram, outros estão com aquele cheirinho. Aqueles que já estão de férias, mas que tiraram este bocadinho para estar connosco, o nosso também muito obrigada por terem feito mais uma vez esta escolha com o Instituto EPAP. Relembrar e dar a conhecer a quem ainda não conhece, está aqui pela primeira vez, o funcionamento destes webinars. Durante a próxima hora, as nossas ilustres convidadas vão ter aqui o seu momento de partilha extremamente enriquecedor, numa área de muito trabalho interdisciplinar. E depois desta apresentação, iremos então para uma meia hora, mais ou menos, de colocação de questões, que vocês podem colocar aqui no Questions and Answers, e eu terei todo o gosto em moderar. Antes de apresentar as nossas palestrantes, referir que têm, neste momento, 8 dias para aceder ao material que se encontra na plataforma Moodle, que as nossas palestrantes já disponibilizaram esse material de leitura complementar. Este webinar, com a totalidade desse estudo autónomo, prefaz 5 horas, na qual vai estar descrito no certificado, ou seja, é necessário vocês assistirem ao webinar e descarregar esse material para depois, passados esses 8 dias, receberem o certificado digital do Instituto EPAP. Agradecer mais uma vez aos participantes que estão dos 4 pontos do mundo, nomeadamente eu sei que hoje temos aqui alguns colegas da América Latina e da nossa vizinha Espanha, a eles muito obrigada, penso que a língua cada vez menos é uma barreira. Aos colegas também fonoaudiólogos, a eles no fuso horário é um prazer ter-vos aqui e passo então à apresentação das nossas ilustres convidadas. Hoje temos 2 ilustres convidadas, uma colega da área e outra colega, neste caso, a doutora Karina Pereira Leite Francinha, que é médica dentista, especialista em ortopedia funcional dos maxilares pela Universidade de Cruzeiro do Sul, São Paulo, no Brasil, coordenadora dos cursos de ortopedia funcional dos maxilares do Vilma Simões European Institute em Lisboa, investigadora do Centro de Ensino e Pesquisa em Crescimento Craniofacial e Ortopedia Funcional dos Maxilares Multidisciplinar, também na Universidade de Cruzeiro do Sul, São Paulo, Brasil, e pós-graduada em Reabilitação Neuroclusal da Dental Clinic de Barcelona. Está neste momento a fazer os seus terceiros, neste caso, ciclos de o seu doutoramento na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Ciclo, ia dizer os terceiros ciclos de ensino. A nossa colega, a doutora Inês Maria Domingos Mendes, terapeuta da fala, coordenadora e formadora dos cursos de terapia da fala e ortopedia funcional dos maxilares do Vilma Simões European Institute em Lisboa, pós-graduada em motricidade orofacial pelo Instituto EPAP, mestre em motricidade orofacial e elocução pela Escola Superior de Saúde de Alcoitão em parceria com o Instituto EPAP e pós-graduada em sono infantil e adolescência pela Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha. A vocês as duas, muito obrigada em nome do Instituto EPAP, e o meu nome por terem aceito o nosso convite. Será certamente um webinar extremamente enriquecedor. Aqui nesta fase final não víamos melhor maneira de encerrar estes ciclos de webinar que voltarão depois em setembro. Estejam à vontade, a sala é toda vossa. Não, obrigada, Tânia. Antes de mais, eu gostaria de agradecer este convite ao Instituto EPAP, concretamente ao Adriano e ao António, por nos dar a oportunidade de partilhar aqui um bocadinho do nosso mundo. Sabemos que 1 hora é um tempo muito limitado para falarmos sobre este tema interdisciplinar, mas de qualquer das formas nós vamos tentar resumidamente abordar os temas mais interessantes e importantes a nível de prevenção e da nossa atuação nesta área. Eu vou então passar a palavra à doutora Karina para se poder apresentar também e dar-vos hoje boa noite. Ora, boa noite a todos. Agradeço o convite ao Instituto EPAP e a todos os presentes por estarem um bocadinho aqui connosco a partilhar aqui um bocadinho do nosso trabalho, não é? Meu e da Inês, nós trabalhamos juntas já há uns bons 15 anos, não, Inês, mais ou menos,
e, portanto, temos tido uma interação clínica e científica muito importante e que gostamos de partilhar com os colegas, porque cada vez mais a medicina dentária e esta área das correções precoces e da maloclusão e dos problemas, das disfunções orais na criança devem ser vistas de uma forma multidisciplinar e por isso é como eu digo, nós atuamos muito em conjunto, cada vez mais médicas, dentistas partilham os seus casos com as terapeutas para entre nós termos o que nós desejamos mais, que é o sucesso clínico e os tratamentos mais eficazes e em menor curto espaço de tempo, está bem? Então vamos partilhar um bocadinho convosco desta nossa área, está bem? Pretendemos que seja um webinar aberto, que vocês possam pôr questões e essencialmente também tentámos que fosse um bocadinho prático, não é, Inês? Um bocadinho mais prático, para não fazermos tanta teoria e mais umas noções bases. E pode uma hora de conversa, não é? Sim, exato, é isso. Então eu vou partilhar a nossa tela. Então, vamos lá. Conseguem ver bem? Sim, está ótimo, eu vejo. Então, como estava a dizer, Karina, nós temos aqui um casamento perfeito entre estas duas áreas, da terapia da fala e ortopedia funcional dos maxilares. Muitas vezes me perguntam porquê a terapia da fala com a medicina dentária, o que é que tem a ver a fala com a dentária, porque é que eu trabalho com médicos dentistas, e no fundo eu acho que é importante nós explicarmos que a terapia miofuncional não é uma especialização da terapia da fala, mas sim uma área de atuação em que, como o nome indica, não é? Trabalhamos a componente muscular facial e orofacial e funcional, onde trabalhamos as nossas funções. As funções essas que dizem respeito ao nosso sistema estomatognático, as funções de orais de sucção, de deglutição, mastigação, respiração e fala. E é aqui que insere a nossa intervenção. Portanto, é fundamental nós conhecermos bem as nossas, desculpa, eu já estava a passar, as nossas funções para percebermos se estão com um desenvolvimento equilibrado e esperarmos que tudo corra bem e que não interfiram na cavidade oral da criança, neste caso. Portanto, o terapeuta miofuncional intervém diretamente na função e a ortopedia funcional dos maxilares interfere diretamente na forma. E nós temos que ter a noção que nenhuma nem a outra pode estar a condicionar uma e outra, porque são conceitos interdependentes e interligados. Portanto, tem que haver um equilíbrio para que o desenvolvimento e o crescimento crânio-facial ocorra de uma forma equilibrada, sem haver alterações, não é? E já o crescimento e desenvolvimento crânio-facial sabemos que se dá através de estímulos genéticos, mas também muito de estímulos externos, estímulos esses oferecidos pelas nossas funções, não é? E aqui mete-se a questão como é que se dá este crescimento, não é? Quem é que aparece primeiro, é o osso ou o músculo, não é? E o músculo é o primeiro a aparecer, o crescimento ósseo dá-se através da contração muscular. Portanto, primeiro aparece o músculo e através da contração muscular vamos dar uma informação para o nosso sistema nervoso central para vir com uma resposta de crescimento ósseo nessa zona. Neste caso estamos a falar dos ossos da face. E essa contração muscular é feita através da nossa mímica facial e das nossas funções orofaciais. Portanto, as funções essas que nós trabalhamos. Portanto, é muito importante que estas funções cresçam e se desenvolvam de uma forma equilibrada e por isso vamos ver mais à frente quais são, falar um bocadinho sobre elas mais profundamente. Portanto, já o conceito de reabilitação neuroclusal falava sobre isto, não é, Karina? Sim, ou seja, aqui em 3 ou 4 slides eu gostava de vos sintetizar como é que se processa o crescimento craniofacial na criança, como é que crescemos, como é que os nossos ossos da face crescem.
e eu estudei a ortopedia funcional e estudámos muito o crescimento pela teoria das matrizes funcionais ou teoria de Moss, que se diz o quê? Que a estimulação funcional, a função cria o órgão e o órgão proporciona a função. Ou seja, podes-me passar aí o slide à frente, Inês, se faz favor. O nosso osso tem o que nós chamamos plasticidade óssea, que é o quê? É uma capacidade que o osso tem de ser estimulado e de crescer. Ou seja, o osso tem a sua forma definida pela carga, pela função que se exerce sobre ele. Ou seja, imaginem um tenista que vai jogar ténis, que desenvolve está sempre a usar o seu braço do lado direito, a sua musculatura, o seu osso nessa região vai crescer mais na fase ativa de crescimento do que um osso que não seja estimulado. Isto aplica-se a toda a região do organismo e nós aqui vamos tentar falar um bocadinho sobre o crescimento e como é que os músculos da face promovem este crescimento, ok? Vamos só passar o slide, Inês, por favor, para vos falar um bocadinho, muito resumidamente, da nossa mandíbula e da nossa maxila, que é a nossa região do sistema estomatognático que pode ser influenciado pelas matrizes funcionais, pelas funções e pela musculatura. E vamos ver aqui esta imagem, só resumidamente, de como é que cresce a mandíbula, o osso mandibular. O osso mandibular cresce por aposições e reabsorções ósseas. Se vocês virem, há umas zonas que são mais, nestas regiões todas, que são zonas de aposição óssea. E como é que se processa porque é que tem regiões que se põe osso, cresce osso? Nestas regiões, é onde se inserem os principais músculos mastigatórios. Ok? A Inês vai passar o slide a seguir para nos recordarmos um bocadinho dos músculos mastigatórios, que são 4 principais. É o nosso masseter, que se insere diretamente aqui no ângulo da mandíbula. É o nosso pterigoideu lateral, que se insere diretamente no côndilo mandibular. É o temporal, que se insere na apófise coronoide, nesta zona que tem também mais. E o pterigoideu interno. Então, toda esta musculatura da mastigação, por exemplo, vai ser a matriz funcional para que haja estimulação da cadeia osteoblastos e da neoformação óssea. Daí, o que a ortopedia funcional preconiza é que as 4 funções básicas principais do nosso sistema estomatognático são essenciais para promover um correto crescimento e estimulação óssea, ok? Assim cresce a mandíbula. No slide a seguir eu tenho o crescimento da maxila. Como é que o osso da maxila cresce? Também por áreas de aposição e de reabsorção. E onde é que é a principal zona de crescimento da maxila? Passa-me só o slide a seguir, porque isto é um bocadinho teórico, não vamos aqui só para perceber. A maxila é uma referência que cresce principalmente por crescimento do septo nasal e da posição da língua, que são músculos, ou seja, são cartilagens. A cartilagem do septo nasal, ela cresce porque quando o ar entra no nariz, entra pelas fossas nasais, ela vai vai estimular o crescimento da cartilagem do septo nasal, e isto é um dos pontos principais de crescimento da maxila, tá bem? Também a posição da língua, a língua bem contra o palato, vai promover o crescimento quer da hemimaxila direita, quer da hemimaxila esquerda. Então, estas funções orais de uma correta postura lingual da musculatura, de uma correta função respiratória, também promove corretamente o crescimento. Portanto, isto é um exemplo um bocadinho resumido de como é que a função de respiração, a função de mastigação nos estimulam corretamente o crescimento da maxila e da mandíbula. Por isso, este casamento, quando as colegas de terapeutas da fala nos ajudam a restabelecer estas funções na criança, ajudam-nos a restabelecer uma respiração nasal e uma mastigação eficaz, que mais à frente a Inês já vamos explicar como é que deve ser a mastigação, como é que se deve promover isto tudo, é
o ponto de partida para voltarmos a dar crescimento harmonioso à criança, está bem? Estamos a falar num período nobre, que é a zona, é a idade de crescimento ósseo. A face, aos 6 anos, tem cerca de 60% feita. Aos 10 anos, 90%. E aos 12 anos tem 90% da face. Ou seja, a face deve ser estimulada durante esta fase de dor, não é? Que é a vossa faixa, quem trabalha este tipo de disfunções da terapia, é a faixa, se calhar 90% dos pacientes estão dentro desta faixa etária, não é, Inês? Sim. Pronto. Se és tu agora a falar um bocadinho das funções. Sim, e isso que estivemos a falar, realmente é este equilíbrio entre a função e a forma, não é? A forma da cavidade oral e o crescimento ósseo da cavidade oral. Portanto, a primeira, e desde também dos mais importantes, que aqui não falaste, mas de crescimento e desenvolvimento craniofacial, responsável pelo desenvolvimento e crescimento craniofacial, é a amamentação natural através da sucção, logo a partir do nascimento, não é? E é aí em que a mandíbula dos recém-nascidos, não é? São um bocadinho retrognatas, tem uma mandíbula pequena e retraída, há um espaço intraoral restrito, apenas aparecem então, os movimentos horizontais de língua para a obtenção do líquido, do leite, mas é através da amamentação em que a criança projeta a mandíbula para a frente e com a ação dos pterygoides laterais, que é dada uma informação então para o crescimento ósseo, como tu falaste, aqui na mandíbula, através desses locais onde há a maior formação de osteoblastos e criação óssea. E claro que na amamentação natural é estimulado um grupo específico muscular e com uma maior força do que uma tetina, não é? Para a obtenção do leite, e logo aí estamos a fortalecer toda a musculatura intraoral para que a criança, e a natureza é sábia, permaneça com os lábios fechados passivamente e com a língua colada ao palato para fazer com que lá está, as maxilas, como falaste, cresçam de uma forma equilibrada e plana e não tenhamos um palato depois atrésico e ogival, não é? E aqui está a prova que nós devemos muitas vezes fazer e verificarmos se as nossas crianças continuam com a língua acoplada ao palato e os lábios em cimento labial, para que haja tal pressão negativa, o vácuo dentro da boca e continuemos a respirar corretamente pelo nariz. Que numa tetina, no biberão, normalmente isso não acontece, ou seja, infelizmente muitas vezes não conseguimos ter uma amamentação natural e por isso precisamos de perceber se aquela criança foi amamentada ou não, ou se foi por uma tetina. Porquê? Porque enquanto numa amamentação natural o peito da mãe é elástico e triplica de volume e é ele que se adapta à cavidade oral do bebê, numa tetina, e vai acompanhando o crescimento daquela cavidade oral, numa tetina isso não vai acontecer e acaba por ser a cavidade oral a adaptar-se àquela tetina para a injeção de leite. Isso pode trazer compensações musculares e muitas vezes depois alterações a nível da cavidade oral, a nível ósseo, não é? E claro que a força executada da musculatura para a injeção do leite não é tão exacerbada como no mamilo, não é? Então o que acontece é que muitas vezes eles têm um atraso no desenvolvimento da musculatura orofacial e depois mais tarde da musculatura mastigatória, que é a função que depois vai dar continuidade a este estímulo de desenvolvimento e crescimento craniofacial. E como esta musculatura não é saciada, não é? Como os bebés muitas vezes adormecem à mama, num biberão, não é? Numa tetina, muitas vezes até acabam por beber mais porque não ficam saciados e muitas vezes também têm uma maior necessidade de sugar e desenvolvem, há uma probabilidade para desenvolverem mais hábitos orais. Depois a respiração, como tu falaste, e a natureza sábia, como dizemos, nós nascemos todos a saber respirar pelo nariz, em que ao respirarmos pelo nariz, nós temos aqui os nossos cornetos, que são as tais turbinas que aquecem, modificam e filtram o ar, ou seja, fazem com que o ar venha puro e consiga proteger corretamente a via aérea, e claro que isso vai influenciar o desenvolvimento e posicionamento dos maxilares, da língua e do espaço intraoral, como eu estive a dizer, para que se mantenha todo aquele vácuo dentro da boca e tudo harmonioso. Mas infelizmente muitas vezes este padrão respiratório é alterado ao fim de algum tempo por diversas causas, não é? E muitas vezes, não sei se queres falar destas obstruções também, que um bocadinho irmos conversando, as obstruções mecânicas do nariz.
Pronto, sabem que, por exemplo, eu estou aqui a completar, já terminei a minha recolha de dados do estudo do meu doutoramento, que é também uma parte da minha amostra foi partilhada com a Inês sobre as disfunções orais em crianças de 3 a 5 anos, ou seja, nós fomos pesquisar sobre a prevalência da má oclusão em crianças pequeninas de 3 a 5 anos e a associação dessa prevalência de má oclusão com problemas de mastigação, que foi o trabalho da Inês, de mestrado, não é? Com problemas de respiração, que foi de uma colega vossa, que também fez com a amostra, e também com a fala, não é? Mas relativamente à respiração, o que é que nós identificámos? Que as crianças com problemas respiratórios têm má oclusão e vice-versa. E a má oclusão muitas vezes foi promovida por estes problemas respiratórios. Não interessa aqui perceber quem é o ovo e quem é que veio primeiro. Interessa que há uma correlação direta, já encontrada em muitos estudos científicos, entre respiração oral e problemas de má oclusão. E só para terem uma ideia de um questionário, portanto, que nós fizemos aos pais, em 500 crianças, uma amostra grande, 45% refere problemas respiratórios, ou seja, quase metade da população na infância, entre 3 a 5 anos, tem problemas respiratórios. Portanto, estes problemas respiratórios podem acarretar uma série de disfunções e de alterações do crescimento, não é? O que é que nós temos que estar atentos? Que tipos de obstruções é que nós vimos diariamente nos nossos pacientes? Nós, em exame clínico, e temos exames clínicos e exames radiográficos. No exame clínico, nós podemos ter obstrução no nariz. Nós vimos em exame de diagnóstico, no ataque, pode haver hipertrofia de cornetos, desvios de septo, existência de pólipos. Bom, esta é a nível de nariz, mas podemos ter, muito comumente, obstrução a nível da faringe, da orofaringe ou da nasofaringe. Na orofaringe nós vimos aqui a hipertrofia dos adenoides, não é? Na parte superior, na nasofaringe, e na orofaringe podemos ter a hipertrofia de amígdalas. Ok? Isto é uma obstrução mecânica ao nível da faringe. Toda esta obstrução, quer seja no nariz ou na faringe, diminui o espaço da via aérea e promove uma respiração oral, não é? E nós temos características que, quanto mais a criança abre a boca para respirar, mais os seus tecidos de proteção, porque as adenoides e as amígdalas não são mais do que tecido a tecido linfóide protetor, portanto é quem protege a criança. Se o ar não é filtrado e se não é aquecido através dos pelinhos do nariz e dos cornetos, algo vai ter que fazer isso para o ar não chegar ao pulmão tão impuro e tão seco. Então é este aumento destas hipertrofias, está bem? Há sempre um aumento fisiológico, porque é uma função de defesa, que se a boquinha estiver fechada, normalmente vai regredindo com a idade, elas vão diminuindo, mas isto acontece numa criança que tenha um crescimento fisiológico normal, que não seja respirador oral, está bem? Porque quando elas mantêm a respiração oral, este tipo de hipertrofia de adenoides influencia este crescimento, está bem? Por aquele motivo que eu vos expliquei no início, porque a língua baixa na cavidade oral e não está a fazer o crescimento transversal. Outra forma de respirador oral muito comum, para além das obstruções que nós já falámos, são as crianças alérgicas, não é? Aqui é mais difícil controlar uma criança alérgica porque, tem que ser com a ajuda também do imunoalergologia para nos ajudar com antialérgicos ou com controle de fatores ambientais a nível da respiração oral. Não é, Inês? Uhum. Podes falar do que é que se pode detectar, não é? nas crianças respiradoras. Sim. O importante é percebermos com a nossa avaliação a nível miofuncional, com as nossas provas respiratórias e podermos encaminhar, já vamos falar um bocadinho de encaminhamentos, para percebermos se há obstrução ou não da via aérea e conseguirmos depois então ver qual é que é o nosso nível de intervenção, não é? Porque é completamente diferente se houver obstrução ou se não houver, não é? Então, as características normalmente que apresentam um respirador oral, eu pus aqui um resumo, não é? Face longa e estreita, olheiras profundas, as narinas estreitas por desuso, não é? Por não respirar, nem hipofunção, lábios entreabertos, ressequidos e hipotónicos, o lábio superior normalmente é curto também por hipofunção e o inferior é mais grosso e invertido, a língua assume uma posição baixa para a respiração oral, as bochechas normalmente são descaídas
perde-se o tal vácuo, não é? A boca abre e todo o terço médio inferior da face fica mais molinho, não é? Mais flácido. Há uma respiração normalmente ruidosa e muitas vezes referem roncopatia, e aqui nós, terapeutas miofuncionais e ortopedia funcional dos maxilares, temos um papel, mas isso dava para outro webinar, para outra formação, muito importante nos distúrbios respiratórios do sono, e temos muitas vezes que encaminhar para polissonografias e verificarmos para percebermos qual é o nosso também o nível de intervenção. E nós até já vamos falar nos casos clínicos que muitas vezes só com a nossa intervenção de terapia da fala e ortopedia funcional conseguimos reverter em muitas alterações respiratórias, muitas vezes sem necessidade de cirurgia, mas nos distúrbios respiratórios do sono está provado que realmente a nossa intervenção é fundamental, claro que com as outras especialidades. Portanto, muitas vezes temos anteriorização da cabeça e ombros para ajuda na abertura da via aérea, e isso vai trazer alterações na postura corporal compensatórias, má oclusão, devido àquilo que a Karina também já teve a falar, os palatos estreitos e profundos, muitas vezes aparecem gengivites, halitoses, principalmente matinais, a saliva espessa, maior acumulação de placa bacteriana, e são crianças que muitas vezes apresentam mais cáries. Portanto, isto é resumidamente a característica de um respirador oral. Normalmente também nos relatam, são crianças mais sonolentas ou mais irritadas, mas pronto, temos que tentar perceber todo este padrão, porque muitas vezes a saturação de oxigênio muda e isso afeta a qualidade de vida da criança e do sono da criança, e está tudo interligado. Agora, claro que as funções orofaciais são interdependentes e influenciam-se umas às outras, e muitas vezes este padrão respiratório oral muitas vezes leva a que uma mastigação se torne ineficiente, não é? Levando problemas digestivos e engasgos pela inclinação da respiração com a mastigação. Normalmente são crianças que mastigam muito mais rápido e nem pulverizam bem o alimento, porque têm necessidade de logo de engolir para poder respirar, e claro, aí vêm esses problemas digestivos. Ou muitas vezes até são crianças que têm uma mastigação mais lenta e os pais referem que estão ali mais tempo e que até acabam por empapar e deitar fora, porque são crianças que se cansam, porque toda a musculatura mastigatória está mais hipofuncionante devido a este padrão de respiração oral que fez com que a musculatura ficasse mais flácida, mais hipofuncionante. São crianças que também apresentam deglutição atípica, muitas vezes com ruído, projeção anterior da língua, contração exagerada da musculatura perioral, movimentos compensatórios da cabeça na deglutição. A fala muitas vezes é imprecisa, com articulação cerrada e excesso de saliva, e muitas vezes o traço de sonoridade também não existe devido às otites frequentes que normalmente aparecem nestas crianças com respiração oral. A voz muitas vezes torna-se hiper ou hiponasal, e muitas vezes temos relatos das tais disfonias orais devido a esta característica do respirador oral. Não sei se queres falar aqui do autógono da prioridade funcional da doutora Vilma Simões, que já nos diz isto há algum tempo. Pois, é assim, isto já está descrito há muitos anos, que a respiração nasal é a função mais importante do nosso sistema. Basta pensar que nós não existimos 2 minutos sem respirar, não é? Portanto, se há uma obstrução, há um conjunto de estruturas que se altera sempre em função de abrir a via aérea, ok? Então, a articulação temporomandibular altera-se porque abre a boca. Quando abre a boca, a língua baixa, a mandíbula roda, a região toda da musculatura infra do pescoço, da cabeça, da região inframandibular altera-se, até a própria postura da coluna e da cabeça. Portanto, no fundo, é um bocadinho a função da respiração oral alterar todo um conjunto de estruturas associadas do sistema estomatognático. Está bem? Portanto, é isso a problemática da respiração oral. Respiratórias, não é? Falar um bocadinho da deglutição. A deglutição é a nossa outra função oral. Sabemos que a deglutição, e é engraçado, que é a primeira função a ser adquirida, ainda intrauterina, não é? Em que o feto consegue deglutir o próprio líquido amniótico, e é a última função a ser maturada. Portanto, ainda muitas vezes aos 4, 5 anos é esperado uma deglutição infantil, e temos de estar atentos para isso, em que há uma interposição da língua entre as arcadas, aparece a contração da musculatura perioral, especialmente na zona dos bucinadores, presença de mímicas faciais no momento da deglutição. Portanto, é normal termos ainda este padrão fisiológico imaturo de deglutição nestas idades. Agora,
Após isso, é esperado uma deglutição madura, em que a língua deve tocar, apoiar-se no palato duro, os dentes devem estar em oclusão cêntrica, oclusão labial passiva sem mímica perioral, e para isso devemos ter uma estabilidade a nível da mandíbula, para que haja uma pressão intraoral correta e que haja, nós chamamos as forças centrípetas do cinturão do bucinador, não é? Em que há a parede posterior-faríngea, os bucinadores e os lábios que formam as tais forças e a pressão negativa intraoral, para que haja uma pinça correta a nível da deglutição. E para isso nós temos de ter, claro, a musculatura toda corretamente desenvolvida, para que esta função também se vá evoluindo de uma forma correta. Muitas vezes isso não acontece, e eu pus aqui é possível tratar a famosa deglutição atípica, esta questão, porque muitas vezes são desencaminhados para nossas consultas de terapia da fala, por medicina dentária, para trabalharmos a deglutição atípica, e sim, claro que sim, que é possível, mas o que nós temos que tratar é a causa dessa atipia. A deglutição é apenas uma consequência de que alguma coisa não está bem. E temos que perceber o que é a causa dessa atipia, para nos ajudar aqui a restabelecer esta função de deglutição, esta função oral. Agora, há uma diferença, e temos que perceber, entre a deglutição atípica e a deglutição adaptada. A deglutição atípica, como o nome indica, é algo que está fora do normal, fora do atípico, mas não há uma alteração a nível ósseo da cavidade oral. Portanto, é uma alteração a nível muscular, há uma compensação a nível muscular, mas a boquinha continua correta, não é? De uma forma correta, de uma forma óssea, de cavidade oral correta. Uma deglutição adaptada, nós temos uma alteração a nível da cavidade oral, uma deformação óssea, em que a deglutição é que se está a adaptar àquela boca, àquela alteração, que normalmente aparece uma maloclusão ou uma alteração a nível do crescimento ósseo. E isto é importante porque para nós percebermos qual é o nosso nível de intervenção. Numa deglutição atípica, nós muitas vezes não necessitamos da ajuda da parte de medicina dentária. Numa deglutição adaptada, nós temos mesmo que trabalhar em equipa, multidisciplinar, uma intervenção multidisciplinar com a ortopedia funcional, nestes casos, para conseguirmos alterar esta adaptação, esta cavidade oral, e fazermos com que a deglutição se torne funcional e fisiológica. A mastigação, como tínhamos falado há bocado, e a Karina falou muito disso, é uma função que dá continuidade à estimulação da musculatura orofacial iniciada na sucção, e é aqui com a introdução da alimentação complementar, não é? Por volta dos 6 meses, que o maior estímulo deixa de ser a sucção para o crescimento craniofacial e passa a ser a mastigação, com a estimulação através da musculatura mastigatória. Então, é necessário termos o desenvolvimento dos ossos maxilares, a estabilidade da oclusão, o equilíbrio muscular funcional, para permitir movimentos precisos e coordenados da mastigação, para que haja uma deglutição fisiológica normal e, claro, uma produção de fala adequada. Queres falar sobre a nossa evolução a nível da mastigação e o que está relacionado com a questão óssea, que acho que é melhor? Sim, um tema interessante. Portanto, nós abordámos muito o tema da respiração e o papel da respiração nasal no crescimento craniofacial, e agora estamos a abordar um bocadinho a questão da função da mastigação, não é? Como a Inês disse, o primeiro estímulo funcional é a amamentação, com movimentos de ordenha anteroposteriores, que fazem o quê? Não mais do que a estimulação muscular e posição de língua e etc., como a Inês explicou, e que depois vai ser continuada através da mastigação, não é? E porque é que nós temos uma incidência, um aumento da prevalência das disfunções orais e da maloclusão na infância? Um aumento enorme, ou seja, é considerado hoje em dia pela Organização Mundial de Saúde um problema de saúde pública, porque nós temos prevalências de 70% a 80% de crianças com maloclusão e com disfunções orais nesta faixa etária. E porquê? Qual é a etiologia? O que é que se conhece sobre este problema? Bom, uma das hipóteses é a hipótese da adaptação funcional ao estímulo da mastigação, ou seja, o que é que há estudos que indicam? Este estudo de Van der Laan, que é um antropologista que estudou os crânios na América, e o que é que ele viu? Há museus com crânios. Ele viu que os nossos crânios, os nossos antepassados, tinham todos os seus maxilares bem desenvolvidos, bem orientados, com toda a dentição, sem um dente torto. E como é que hoje em dia nós temos
alterações, quer dos maxilares, quer da oclusão, que não temos, portanto, os dentes não cabem na boca, 80% das crianças têm que usar aparatologia. Porquê? Uma das hipóteses é o nosso regime alimentar, que não houve um tempo de adaptação, ou seja, desde os nossos antepassados que andávamos a comer a carne crua, caçar a carne, as raízes das árvores, os índios comíamos das raízes, ou seja, usava todo um sistema muscular que fazia crescimento ósseo. Hoje em dia nós estamos na famosa geração Bimbi, não é? Cada vez as nossas crianças são menos estimuladas a mastigar. Pela cocção dos alimentos, os alimentos são mais cozinhados, são mais processados, é mais tudo molinho, não é? Temos os hambúrgueres, temos as almôndegas, temos a massa, tudo é molinho. Então, todo este regime alimentar, o nosso sistema não teve a capacidade de se adaptar, porque foi uma mudança muito brusca, foi nos últimos 150 a 300 anos. E isto, de acordo com 500 milhões de anos de evolução de vertebrados, não é nada, não é? Por isso é uma das teorias que explica o problema da falta da função mastigatória, ok? Passa só, Inês, não sei se tenho mais algum da mastigação, pois... Não, eu ia continuar esse sim, não é? sim, sim. Pronto, porque é fundamental e é logo a partir da introdução da alimentação complementar que nós devemos ajustar esta introdução gradativa de consistências, porque, como falámos, a mastigação é o nosso ginásio de musculatura orofacial, não é? Então nós mastigamos todos os dias. Se nós formos implementando alimentos mais fibrosos, mais duros, mais secos, vamos ajudar a que estes músculos fortaleçam de uma forma equilibrada e que ajudam no crescimento e desenvolvimento craniofacial, não é? No desenvolvimento e crescimento ósseo dos ossos da face. E claro que, além disso, criamos memórias de consistências, de texturas, de sabores, tudo e mais alguma coisa, não é? Então, é muito importante que a partir dos 6 meses, portanto, até aos 6 meses a língua só tínhamos movimentos horizontais de língua para a obtenção de leite e neste momento a partir dos 7 meses aparecem os movimentos verticalizados da língua em que a criança começa a amassar o alimento contra o palato, movimentos de língua contra o palato para amassar o alimento e por volta dos 7 meses começam os movimentos de lateralização de língua. Então devemos de ir aumentando as consistências porque por volta de um ano, dos 12 meses, com a erupção dos primeiros molares, surgem os movimentos de rotação da mandíbula e a criança já é capaz de fazer uma mastigação bilateral alternada com rotação da mandíbula e com lateralização da língua. Agora, antes da erupção desses dentes, nós devemos dar às crianças, oferecer diversas consistências, mesmo eu pus aqui até as ideias de finger food para que nós podemos oferecer aos bebés para que possam escolher e pegar e haver esta conexão mão-boca, que possam experimentar, até porque estamos a trabalhar a própria ascensão oral, nos nossos próprios receptores orais são semelhantes aos nossos próprios receptores tépteis, então nós já estamos a dar informação do padrão de mastigação que vamos querer utilizar, não é? Se eu agarrar numa banana madura com a mão para levar à boca, quando eu estou a agarrar a banana, eu já estou a dar uma informação ao meu sistema nervoso central que, atenção, que este alimento eu só preciso de amassar contra o palato com a língua porque não preciso de grande força e já estou a guiar o meu padrão motor oral quando vou pôr a banana na boca. Isto é tudo criado nestas memórias da janela de aprendizagem que é a partir dos 6 meses de idade. Portanto, devemos oferecer gradativamente texturas, consistências, diversos sabores para que a criança consiga provar e criar essas memórias. E claro, por volta dos 8, 9 meses em que a criança já faz a pinça, já podemos oferecer as consistências daquela forma como eu pus ali, cortadinhas, para que possa experimentar. Agora, temos que ter atenção, e é muito importante, a postura e a estabilidade do corpo na mastigação é muito importante para o equilíbrio das articulações. Os pés apoiados vão dar uma estabilidade às articulações e faz com que a criança só se concentre e consiga libertar o ato motor para a mastigação, portanto tenha maior facilidade na rotação da mandíbula na mastigação e também faz com que também a deglutição acaba por se processar de uma forma correta. A nossa deglutição é feita através dos reflexos distais, ainda intrauterino, como eu tinha dito, em que o bebê bate com os pés no útero e a mandíbula sobe e nós engolimos. Então, só se experimentarem engolirem saliva com os pés levantados, sem terem apoiados, é completamente diferente de nós fazermos uma deglutição
com os pés apoiados. Portanto, tudo isto interfere no processo de mastigação, de deglutição e também de concentração e atenção. Se vocês estiverem num banco em que não têm apoio de pés, vão estar sempre a tentar procurar esse equilíbrio. Porquê? Porque isso vai nos dar uma estabilidade para nos concentrarmos e estarmos atentos àquilo que estamos a ouvir ou então a realizar, na atividade que estamos a realizar, quer que seja de trabalhos de casa, quer seja de mastigação, de deglutição, etc. Portanto, a postura e a estabilidade do corpo é fundamental e devemos estar atentos e indagar as pessoas, os pais, para sabermos se realmente as crianças estão a comer com apoio de pés ou não. Portanto, oferecer gradativamente as diferentes consciências, já falámos, conexão mão-boca também, modelo e treino é importantíssimo. Nós aprendemos através do neurónio espelho, não é? Nós imitamos ações e emoções e a mastigação não deixa de ser uma função aprendida. Portanto, é muito importante que a criança seja alimentada em contexto familiar, à mesa, em que veja os alimentos a virem para a mesa, sinta logo o cheiro, não é? Nós temos memórias olfativas em que às vezes sentimos o cheiro de refogado e tão bom, ou então não gostamos nada, não é? São memórias que vamos criando. Portanto, a criança veja a travessa a ser posta na mesa, veja a cor dos alimentos, veja os pais a servirem-se, a servirem a elas. Portanto, é muito importante verem os pais a mastigar e há vários estudos que dizem que crianças que são alimentadas só por si, portanto, sem este modelo, sem terem à mesa com os pais, são crianças que têm uma maior probabilidade de terem seletividade alimentar, dificuldade na alimentação. E muitas crianças também que estão a serem alimentadas com televisões ou com os nossos ecrãs, aqueles que vemos hoje em dia, não é? Muitas vezes até nos restaurantes, para distrair as crianças, é pôr-nos os ecrãs à frente para poderem estar a comer sossegadas, são crianças que não estão concentradas a nível da mastigação e que não estão a praticar o ato da mastigação. Isto é como o andar, é como uma marcha. Está lá, se tivermos todos os órgãos fundamentais, mas depois precisamos de estimular e precisamos de aprender. E depois aqui este videozinho é que conseguimos perceber que uma criança de 7 meses, se passar por processos todos naturais de exploração oral, de sensibilização, é uma criança que consegue comer uma fruta com casca lentamente e mastigar e ser eficaz. Portanto, é muito importante nós estarmos atentos a este processo da mastigação, porque nós precisamos que uma mastigação seja bilateral alternada, que haja uma predominância de alimentos secos e duros para haver uma intensa função mastigatória para um crescimento equilibrado, não é? Porque se não tivermos esta mastigação bilateral alternada, de um lado e para o outro, não vai permitir o desgaste simétrico das estruturas, não é? E o que é que vai fazer é que se nós mastigarmos mais para um lado, vai haver um maior crescimento, e depois podes falar um bocadinho melhor sobre isto, não é? De um lado a hemimandíbula e um maior crescimento depois dos níveis sagitais, e acho que é por vocês estou a falar da hemimandíbula, e o que é que nos vai trazer muitas vezes depois as nossas assimetrias faciais. E para nós, temos também a ter atenção a esta questão da componente muscular, do desequilíbrio muscular, não é? Uma criança que mastiga mais de um lado, vai haver uma contração da musculatura exagerada e exacerbada desse lado, e vai provocar esse desequilíbrio, e se não for trabalhado o quanto antes, se não for detectado o quanto antes, claro que vai crescer desta forma, e como a Karina disse, temos um nível nobre de prevenção e temos que atuar o quanto antes para que não haja estas assimetrias. Portanto, nós precisamos de amplos movimentos de lateralidade e movimento protrusivo durante a incisão e um maior número de contactos fisiológicos para haver uma eficiência mastigatória. E esses contactos fisiológicos são muito importantes para haver essa mastigação. Portanto, quando nós temos estes tais maloclusões, depois vamos falar, dificulta-nos esse processo mastigatório. Portanto, temos que trabalhar mesmo em equipa para prevenir. Então, muitas vezes estas alterações vão nos dar assimetrias na face, maloclusões, não é? A criança que mastiga mais de um lado vai fazer o que acontece nesta criancinha, uma mordida cruzada no lateral posterior, neste caso esquerda, dificuldades na respiração nasal, porque toda a musculatura fica mais flácida, dificuldades também na articulação dos sons, também devido a esta dificuldade e hipofunção da língua e da musculatura da mastigação. Portanto, temos que estar atentos a esta questão da função mastigatória. E claro, na fala, para haver um desenvolvimento da articulação dos sons da fala, nós necessitamos uma maturação do sistema miofuncional oral e das funções do sistema estomatognático. Portanto, é necessário seguir a sequência correta na introdução dos alimentos das crianças, ou seja,
inicialmente a sucção através da amamentação, em seguida oferecer alimentos pastosos e, por último, os sólidos, que permitirão a prática da mastigação e o amadurecimento do padrão de deglutição. Portanto, se todas as funções estiverem equilibradas, nós vamos ter um padrão de fala equilibrado também. Portanto, não tem a ver, muitas vezes, quando chegam crianças ao consultório com fala alterada por aquisição cronológica dos sons da fala, mas nós temos que perceber se existe ali alguma compensação, se existe ali alguma alteração óssea, não é, da cavidade oral que esteja a dificultar a produção dos sons da fala ou a nível muscular e funcional. Nós sabemos que para a emissão da fala nós só precisamos de 10 a 20% da musculatura orofacial, portanto, para emitirmos fala não precisamos de força muscular, mas precisamos que exista mobilidade de língua, que exista uma cavidade oral funcionando para que possamos articular todos os sons, todos os fonemas do português, não é? Neste caso do português. Então, nós precisamos perceber é que a fala pode estar alterada devido a perdas precoces de dentes que levam à anteriorização da língua, pois aqui há algumas, não é? A presença de freio lingual curto, a presença de formas da forma do prolato, a alteração, neste caso, a diminuição do espaço intraoral, que muitas vezes leva à presença de sigmatismos, não é? Principalmente nas sobremordidas, porque não há espaço e muitas vezes só com a colocação de um aparelho em que, neste caso ortopédico funcional, em que ganhamos um aumento da dimensão vertical, conseguimos logo trabalhar estes sigmatismos, que muitas vezes estamos em terapia da fala durante 3, 4 anos e não conseguimos resolver este problema de espinha de massa, claro que não, porque precisamos da ajuda da aparatologia. E claro, a presença de maloclusões podem também dificultar a mobilidade da língua e a articulação dos sons da fala. Portanto, a nível funcional nós temos um papel muito importante. Não quero deixar de falar também dos hábitos parafuncionais, dos hábitos orais, que têm muito a ver com a tríade Graver, neste caso com a intensidade, frequência, duração e a tipologia facial da criança. Não é uma criança que usa Xuxa só para adormecer e depois larga, não é a mesma criança que usa Xuxa todos os dias, a toda a hora, para se autorregular e que adormece e que passa a noite toda com a Xuxa, e depois também depende muito do tipo de Xuxa, eu estou a falar da Xuxa neste caso, mas do tipo de Xuxa que, e nós já vamos falar um bocadinho sobre isso, não é? Eu pus aqui só a questão dos hábitos orais, que normalmente começam por ser um reflexo inato e depois com o tempo passam a ser condicionados e aprendidos, e que removê-los tem que ser um processo muitas vezes interdisciplinar, e percebemos porque é que este hábito ainda persiste, não é? Temos hábitos parafuncionais, sucção digital, labial, lingual, onicofagia, o de Xuxa, como eu estava a falar. Eu só pus aqui os dois mais que têm mais interferência a nível da cavidade oral, que é a sucção digital, que muitas vezes, se persistir depois dos 3 anos, pode trazer estas alterações a nível do retrognatismo mandibular, mordida, este vídeo não está a passar. Cá temos que adiantar um bocadinho, Inês. Senão... o tempo, pronto. Então vamos falar, sabemos que a sucção digital traz estas alterações, a Xuxa também, se não for removida antes dos 2 anos de idade, também, segundo a literatura, pode trazer alterações a nível da oclusão. Eu não vou falar aqui da escolha da Xuxa, mas temos que ter atenção ao tipo de escolha de Xuxa que estamos a pôr as nossas crianças, temos que usar. E o ideal é realmente não usarmos, e se tivermos necessidade disso, fazermos com um dedo elevado, pelo menos no início, para que a criança se autorregule. Queres continuar? Quer perguntar aqui, amassar? Vamos falar aqui da multidisciplinaridade. Um slide importante ali, o das Xuxas, que as tuas colegas não querem saber das Xuxas. Não sei se elas têm essa formação. Se quiseres falar na Xuxa, vê lá. Eu acho esse slide muito interessante. Vou acelerar, sim, para as minhas colegas não estão imenso, não é? Acho que esse slide é muito bom. Não, isto porque nós temos que seguir aquele teu slide que dizes todas as características das Xuxinhas, não é? Porquê? Porque é importante, já que vamos ter que usar uma Xuxa, já que se formos implementar uma Xuxa na criança, não é? É importante sabermos escolher o tipo de Xuxa que possa ocasionar menos alterações a nível da cavidade oral. Portanto, o material deve ser leve, resistente, deve haver aqui este escudo labial suportado para auxílio da respiração, o escudo labial deve ser aberto para haver uma maior ventilação, a tetina deve ser silicone, a espessura, e isto é super importante aqui, deve ser fina, a espessura da tetina fina junto ao lábio para não trazer tantas alterações a nível da oclusão dentária, um escudo côncavo para não trazer alterações a nível de eversão labial, e também não haver aqui estas argolazinhas que prejudicam quando as mães metem as fitinhas e podem trazer compensações a nível da musculatura perioral e orofacial.
na utilização da Xuxa. Portanto, isso eu acho que é importante nós vermos na escolha da Xuxa. Então, acho que agora a seguir, não é? Eu ia falar um bocadinho só, passa-me só a seguir. Okay. Eu aqui pus este slide, mas tu já falaste sobre isto, não é? Já falei, o enchimento da face. Exatamente. Então, já estás no nosso tratamento precoce, porque temos que perceber se realmente a respiração estiver alterada aos 3, 4 anos, não é uma das funções, nós temos que agir logo, não vamos esperar para podermos atuar. E a mesma coisa que acontece na ortopedia funcional dos maxilares, não é? Não é ao fim da dentição de tecido, parecer a dentição definitiva, que nós vamos atuar. Nós temos que atuar com o crescimento ósseo, não é? As coisas feitas é assim, dentro da medicina dentária nós temos uma disciplina que é a ortodontia e que foi idealizada para tratamentos a partir da dentição mista, com dentes permanentes. Ou seja, a ortopedia funcional foi idealizada para tratamentos precoces. Nós podemos usar aparelhos desde os 2 anos e meio, 3 aninhos de idade, assim que haja a visualização de uma má oclusão que possa estar a prejudicar o crescimento e as funções orais, está bem? Nós vamos passar aqui, eu vou passar um bocadinho esta parte mais... há vantagens em tratar cedo, há vantagens porque nós podemos atuar nas matrizes funcionais, não é? Quando o organismo, quando a criança está muito com um ritmo, um nível de resposta tecidual muito alta, está bem? Por isso, a Organização Mundial de Saúde é a primeira a identificar que, como a má oclusão é tão prevalente e é um problema de saúde pública, podes passar à frente o slide, não temos aquele, ele é considerado um problema de saúde pública. Portanto, qualquer má oclusão que me esteja a prejudicar a fala, a mastigação, a respiração, as funções, nós devemos atuar multidisciplinarmente. Vocês precisam de ajuda para corrigir a forma, para que depois possam ajudar a reabilitar a função, está bem? Só passando aqui um bocadinho para terem uma ideia, vocês já devem conhecer as más oclusões, ou seja, aqui, por exemplo, um prognatismo, um retognatismo mandibular, uma mordida aberta, uma sobremordida, uma mordida cruzada. São todas as más oclusões que nos podem alterar as nossas funções orais, está bem? E estes palatos, por exemplo, este caso é interessante para vocês perceberem, só um bocadinho aquele palato, para vocês verem, um bocadinho antes, Inês. Estão a ver um palato de uma criança, uma dentição de tecido tão estreito e profundo, por mais que vocês queiram adequar funções nesta forma, não temos hipótese, não é? Por isso a Inês e as colegas terapeutas enviam os casos e nós pedimos também o envio para reabilitar as funções, está bem? Se calhar vamos passar para os casos clínicos, Inês, porque eu aqui tinha um bocadinho de teoria dos aparelhos, mas eu acho que vamos passar porque era interessante a gente partilhar estes 3 casos com as colegas, não é? Multidisciplinares. Sim. Ok. Pronto, eu vou falar aqui um bocadinho da Clarinha, que estes nossos casos clínicos são casos de clínicos de formação, portanto nós somos autorizados a passar aqui estas imagens, e no fundo esta criança apareceu-me no consultório por alterações a nível da fala, por alteração na aquisição dos sons da fala, até tinha um diagnóstico muito leve de autismo, mas quando eu avaliei não era só isso, não é? Temos aqui um encerramento labial que não é passivo, que envolve uma musculatura perioral, uma hiperativação mentoniana, conseguimos ver esta sobremordida, conseguimos ver este queixinho mais para trás, porque temos aqui este retrognatismo, portanto eu tive que encaminhar para a ortopedia funcional dos maxilares e tivemos que trabalhar as duas em conjunto, porque esta criança, além desta alteração a nível das sons da fala, portanto ela tinha neste caso um sigmatismo lateral, era aquele caso que eu estava a falar, nós não tínhamos espaço para que estes sons se produzissem com a mesma qualidade. Além disso, tínhamos também uma alteração a nível do padrão respiratório nasal, então tínhamos um padrão respiratório oral. E então tivemos que fazer uma intervenção conjunta com a aparatologia e trabalharmos toda esta musculatura e esta mobilidade a nível de língua e orofacial do terço médio inferior. Os slides intraorais para elas identificarem já agora. Pronto, os slides intraorais identificam uma sobremordida, ou seja, nós não conseguimos visualizar os dentes inferiores, e uma diminuição, né? Temos uma retrognatia mandibular, também temos uma distoclusão e uma diminuição do espaço intraoral, não é? Para a postura lingual e para a execução da fala, ok? Podes passar, Inês? Pronto, usamos uns aparelhinhos que nós usamos com ortopédicos funcionais, têm escudos de Frankel para ativar a musculatura, têm alguns acessórios que nos ajudam a
corrigir estas discrepâncias sagitais e verticais, está bem? Podes passar agora só com o aparelhinho em boca. Pronto, são aparelhitos que são bimaxilares para corrigir a sobremordida, para fazer um bocadinho de expansão e um bocadinho do avanço mandibular. Podes passar depois os slides finais e iniciais. Estão funcional. Bom, e aqui vamos vendo aqui uma dentição a melhorar, quer a sua sobremordida, estão a ver, portanto foi um tratamento que ainda iniciou e meteu-se ainda ao Covid, não sei se estão aqui a identificar, fevereiro de 2020, nós tivemos aqui um tempo que perdemos ali um bocadinho, o ano do Covid foi difícil para trabalhar estes miúdos, depois voltámos a trabalhar com eles e voltámos aqui a melhorar aqui a função, não é? Vem aqui a correção da sobremordida e a Inês com a adaptação das funções da clarinha, não é? Um palato um bocadinho mais bem. E aqui já vemos uma evolução muito grande a nível facial, não é? Este Exato. retraumatismo. Sim, o sorriso gengival, que é muito típico das crianças também com sobremordida, reparem que melhorou, porque nós aumentámos a dimensão vertical, portanto vamos diminuindo ali o sorriso gengival, ok? Agora a seguir temos o nosso Afonso, não é? Também era curso, ok. O Afonso apareceu só porque tinha a omissão dos sons lê e o ré. Então, quando foi feita a avaliação, realmente, não sei se vocês conseguem verificar aqui, temos uma mordida cruzada no lateral posterior da direita e tínhamos um padrão também respiratório completamente alterado. Esta mordida cruzada conseguimos perceber que era funcional, ou seja, ele tinha uma preferência mastigatória por este lado e conseguimos já ver aqui a assimetria facial devido a esta preferência mastigatória, não é? Nós temos aqui um crescimento da hemimandíbula a nível sagital muito maior do lado esquerdo do que do lado direito. E as alterações a nível da postura corporal recorrentes deste padrão respiratório e desta mordida cruzada. Aqui estas fotografias não estão muito bem, peço desculpa, mas ele aqui vê-se melhor que tem uma mordida cruzada ali do lado direito. Os ângulos funcionais mastigatórios, direitos e esquerdos, estão alterados por causa da mastigação unilateral. Tem um problema na via aérea, conseguem ver ali a diminuição do corredor, tem uma hipertrofia de adenoides, portanto temos um corredor aéreo muito, muito curtinho para ele respirar. A Inês também trabalhou respiração, não foi, com o Afonso? Se nota aqui duplo queixo, não é? A nível de... E um retrognatismo também, uma retropostura mandibular. Depois usámos aqui uma série de aparatologia com ele, DSM, de Simões Network, Simões... alguma... Desculpa, eu estou a atuar. Aqui utilizamos algumas técnicas de massoterapia porque tínhamos aqui um desequilíbrio a nível muscular devido à preferência unilateral mastigatória para contração e relaxamento dos hemifaces dos músculos mastigatórios. 2, 3, 4. Vamos passar e vemos aqui a diferença, não é? Enorme a nível da via aérea. Sim, aqui foi uma teleradiografia que foi feita até com o aparelho em boca para melhorar a via aérea, com o avanço mandibular que fizemos. Podes passar, Inês? Eu acho que temos aí já, pronto, temos aqui a correção e depois a estabilidade do tratamento, que como vocês veem em 2021 já descruzado. Temos as fotografias orais, pode avançar, os ângulos funcionais mastigatórios, as protrusivas. E ele, passado 5 anos, já com a troca da dentição, com a carinha mais equilibrada, porque já não tinha a mordida cruzada e já tinha as funções equilibradas. Sim, foi um trabalho árduo. Continua com excesso de peso, mas pronto, isso é um pormenor. Candidato a... E por fim, temos o nosso Salvador, não é? Também foi enviado para o curso. Sim, por sigmatismo interdental, que é normal com esta mordida aberta, não é? Com o padrão respiratório também alterado, mas alterado a nível funcional, porque ele não tinha obstrução da via aérea, não é? Pois foi. Este menino vê-se na radiografia que não tinha hipertrofias de adenoides nem de amígdalas. Era mesmo só funcional, mas tinha uma mordida aberta bastante exacerbada, que fazia com que esta língua anteriorizasse a nível da fala e nas outras funções, claro,
todas as funções, deglutição, mastigação, estavam alteradas, além da respiração. Exato. Tinha uma protrusão desequilibrada, os ângulos funcionais estavam enormes, muito desequilibrados, ele mastigava com um padrão vertical e não... Uhum. Porque isso vê-se perfeitamente que não há obstrução. Mas conseguem ver a projeção dos incisivos por causa de uma anteriorização da língua, ok? Isto são os dentes completamente projetados por peso da língua na zona anterior, não é? Neste caso temos que atuar bimaxilarmente. Já a Inês não consegue reeducar esta língua se não ajudar a fechar a mordida, e eu também, eu fecho a minha mordida, mas se a Inês não voltar a trabalhar e a ensinar a postura lingual, eu tenho recidiva ortodôntica. Portanto, eu tenho que reabilitar a postura lingual com a ajuda da terapia da fala, com a vossa ajuda, não é? Podemos ver aí a evolução do caso. Ele usou aparelhos Siemens Network com barras onduladas, que têm controle de postura lingual, têm umas barrinhas inferiores, ok? Depois fizemos uma outra... Deixa-me só completar que estes aparelhos, por exemplo, o Siemens Network 3, são exercisers de língua, não é? Complementam o nosso trabalho a nível funcional. São aparelhos muitas vezes são soltos na cavidade oral, isto faz alguma confusão aos pais, mas nós temos que dizer que são aparelhos para ginasticar a língua, ou seja, eles são soltos para que a língua esteja constantemente a ter a função de os elevar dentro da cavidade, ou seja, eles são para exercitar uma postura lingual, está bem? Portanto, são aparelhos específicos que nós temos de língua, que as colegas que fazem a formação conhecem bem. Depois temos outros aparelhinhos e pronto, e temos a evolução do fecho da mordida, do reequilíbrio das funções, para que possamos aqui já trabalhar a postura lingual e dar estabilidade a este caso, tanto na estrutura quanto na função oral, está bem? E um dos objetivos nossos desta noite era mostrar como é que a função intervém na forma, como é que a forma intervém na função e como é que é importante este trabalho em equipa para que possamos ter estabilidade e possamos ter padrões de crescimento favoráveis, está bem? Inês, acho que cumprimos o tempo. Um bocadinho à pressa, porque eu acho que isto é complicado resumir. Muita informação. Peço desculpa se demoramos um bocadinho mais, mas não, estamos na hora. Também começámos 5 minutos depois, não havia problema. Eu acho que as pessoas, quando também gostam aqui da temática, e isto é certamente uma temática transversal a várias colegas, e sobretudo, como estávamos a falar no início, tem havido um boom muito grande em determinadas áreas, esta questão da odontologia pediátrica, da ortopedia funcional nos maxilares, todos estes aspectos tem-se falado muito em prevenção. Se há tema que surgem em cursos de preparação para o parto, como surge hoje em dia nas redes sociais, é a escolha da melhor Xuxa, a escolha da melhor tetina, quando retirar. Nós sabemos que não é consensual, que efetivamente as marcas em si apelam aqui muitas vezes à melhor, não é? Acaba por ser, ainda esta semana eu estava a ver que a NUC lançou outro estudo da Universidade do Minho, provando que seria a melhor Xuxa, e eu acho que acaba por ser um bocadinho isso. Eu queria vos perguntar qual é a vossa opinião em relação à cura Prox, porque nós sabemos que nós, mercado de Portugal, acabamos sempre por receber as novidades que outros já tiveram, não é? Às vezes já chegaram à conclusão que não era bom, mas nós portugueses às vezes temos que passar por isso, não é? Fala-se muito de marcas como a Suavinex, desculpem, eu não estou a fazer publicidade, atenção, sim. Mas fala-se muito, passou-se aqui por uma questão, durante muitos anos a NUC liderou, a NUC, a Chico, depois começaram a surgir a Dr. Brown, começou a surgir a Suavinex, agora temos o Curaprox. Isto também é fruto do que exatamente, não é? Porque nós sabemos que hoje em dia a chupeta em si, muitas vezes é necessário, eu acredito para alguns bebés seja, e tu há bocadinho estavas a falar, Inês, eu tenho assistido a alguns bebés que têm uma sucção, já bebés que o parto foi difícil, o final da gravidez foi difícil, com muitas compressões, esse nível de sucção, com padrão mordedor, não é? Na questão das funções, tem surgido, não é? E as pessoas às vezes não dão Xuxa, temos que avaliar efetivamente porque é que aquele bebê precisa jogar tanto, não é só porque temos de tirar, não é? Mas gostava de saber qual é a vossa opinião em relação a esses aspectos. E há bocadinho estava a falar por causa da introdução alimentar, que é uma área que
muito querida da minha parte, que eu acho que os jardins de infância, as creches e os berçários têm aqui um papel importante, e quando só se dá 15, 20 minutos para a criança enfardar, que não tem outro termo, desculpem, temos aqui muitos aspectos negativos, por mais que se fale dos 1100 dias ou até mais, da questão da alimentação saudável, acho que há muita coisa que é preciso efetivamente modificar. Não sei qual quer começar. Eu posso falar um bocadinho agora no início sobre a questão das Xuxas. Realmente há muito marketing, não é? Cada marca quer vender a sua Xuxa e o melhor estudo e pronto. Eu acho que nós temos de ter atenção é realmente ver com o nosso bebê o que é que se adapta a melhor, porque assim, a Cura Prox realmente veio agora um boom desta marca e dizer que realmente tem muitos estudos e já existem alguns estudos, mas pela minha prática clínica já percebi que em muitas crianças nós não temos um padrão de sucção normalizado com a Cura Prox, principalmente pelaquela membranazinha que falam, em que substitui ou que adequa o mais o mais igual à pele do mamilo, não é? E o que acontece é que muitas vezes eles começam a inverter o lábio para fazer essa sucção devido a essa membrana ser tão molinha na sucção da Xuxa. Outra componente que acontece na Cura Prox é que muitas crianças têm o hábito de virar a Xuxa ao contrário. E na Cura Prox nós temos uma forma certa para a colocação da Xuxa, não é igual, não é semelhante como aquela Xuxa que eu mostrei, de um lado e do outro, se eles virarem é igual e não há deformações. Na Cura Prox isso não existe, portanto, eu não gosto de falar em marcas, mas temos que conseguir perceber e adaptar ao nosso bebê a melhor Xuxa. Ter atenção realmente àquelas componentes na escolha. Em relação aos infantários, sim, há muita coisa para mudar. Felizmente já muita coisa está alterada positivamente, não é? Ainda se vê muito aquela questão que eu falei da questão do apoio de pés na mastigação, ainda se vê muitos pés a balançar nas creches, na alimentação, ainda se vê muitas crianças até determinadas idades a serem alimentadas nas espreguiçadeiras, numa postura muito mais horizontal e pode trazer a nível de complicações e compensações a nível das outras funções. Portanto, infelizmente, há muita coisa que ainda deveria de ser mudada. Não sei se queres falar um bocadinho, Karina. Olha, eu vou-te falar aqui de uma experiência que tive agora com 25 educadoras de infância, de jardins de infância do meu estudo de doutoramento, e que tive a oportunidade de reunir com todas elas e de falar um bocadinho sobre com elas. Eu, por acaso, tive uma experiência em que achei as educadoras com mais formação do que certas pediatras ou certos pais, que não têm consciência que o tipo de alimentação que as crianças têm influencia uma série de coisas. Pronto, e eu acho os pais mais resistentes à alimentação, às vezes, porque sinto que as mães têm muita resistência, a maioria das mães está mais preocupada com a nutrição, não é? Então passa a carne toda na sopa, então ou seja, estão muito preocupadas com a parte nutricional e não estão devidamente informadas para a parte funcional e pronto, desta questão toda que nós tivemos a conversar aqui esta noite. Portanto, eu acho que há falta de informação aos pais, nas escolas, claro que pode sempre melhorar, mas pelo que eu falei com as educadoras, eu até acho que elas todas estavam conscientes disso, estavam conscientes que as crianças que chegam de casa trazem lanches não sei o quê, trazem comidas moles, trazem coisas erradas, ou seja, que é muito comum, não é? Os pais que deixam de trazer os lanchinhos de casa, por exemplo, eu na minha área, deixam levar bolicaus, deixam levar não sei o quê com chocolate, não é? Em vez de comerem um lanchinho da escola que é o pão e o leite sem chocolate e tal, pronto, ou seja, eu acho que as escolas tentam fazer o melhor, não é? Embora acho que haja sempre muito a fazer, quer a nível das escolas, quer a nível mesmo dos próprios pais e da informação aos próprios pais de divulgação destas questões. Hoje em dia a oferta de comida processada e de rápida utilização, se nós pensarmos, não é? Há aqui vários aspectos, mas mesmo estas questões, há bocadinho que falavas dos 6 meses da prontidão, infelizmente ainda há muitos profissionais de saúde a orientar no sentido dos 4 meses. Eu ouvi recentemente uma pessoa que tem bastantes áreas de experiência num congresso dizer que baby led weaning, o bebê não tem poder de escolha, isso não... Ou seja, e nós esquecemos o papel que aquelas pessoas que têm, não é? Efetivamente é importante as pessoas informarem-se, saírem um bocadinho do sítio onde estão, do laboratório, não fazer tanto aquela publicidade e perceberem que perdeu-se efetivamente muitos aspectos
todas nós estamos aqui, se calhar a maior parte não será da geração dos robôs de cozinha, e hoje em dia a maior parte dos nossos bebés são bebés de robô de cozinha, e o que isso acarreta. É o que estava-vos a ouvir falar, mesmo esta questão dos respiradores orais, eu acho que ainda não há devida valorização dos problemas, nomeadamente com as dificuldades de aprendizagem, com as alterações do sono, e há muito esta desvalorização. Mas antigamente não era antigamente, efetivamente. Os problemas surgem também fruto da evolução rápida que nós sofremos como sociedade. Tudo ser para o imediato, já devia ter sido ontem, não é? E não hoje, e não pensamos no prejuízo que efetivamente isto poderá acarretar, sem dúvida alguma. Eu estava a ver aqui se os nossos participantes colocavam aqui algumas questões, estão um bocadinho envergonhados. Ninguém tem questões, isto é uma área que... temos aqui pessoas. Estava toda a gente aqui a ouvir. Olha, o Filipe Vicente agradece, parabéns pela apresentação, bastante clara e concisa. A minha pergunta é, nos casos clínicos que mostravam, havia sempre uma componente de assimetria cervical e ou de crânio presente. Estão a encaminhar para quem? Osteopatia ou fisioterapia? E em que fase do tratamento? Obrigada, Filipe, pela pergunta. Não sei qual de vocês é que quer responder. Nós normalmente, osteopatia ou fisioterapia, nós não temos muita diferença a nível de encaminhamento, não é? Não é, Karina? Tanto encaminhamos para a fisioterapia como a osteopatia. Em que fase do tratamento? Depende muito dos casos. É? Muitas vezes nos esperamos pela atuação da aparatologia, porque muitas vezes esta própria aparatologia e com a terapia miofuncional conseguimos reverter a nível de postura corporal e consegue-se ver através das fotografias que se melhora muito. Quando não conseguimos essa melhoria, muitas vezes encaminhamos. Outras vezes, quando percebemos que há uma alteração muito grande logo no início, então temos que encaminhar o mais recente possível. Não sei. Mas em relação à fisioterapia e osteopatia, não fazemos exercício. Ambas as áreas têm competência para trabalhar, não é? Portanto, eu acho que isso é uma questão individual. Se o próprio profissional se sentir com competência e trabalhar com um grupo de pessoas, eu tenho 2 ou 3 pessoas que estou habituada a encaminhar e que as pessoas, não sou eu que as considero, são elas próprias que se consideram capazes de tratar uma criança. A doutora Karina ficou bloqueada, meninos. E se os pais quiserem logo... Desculpa, eu vou-lhe pedir para repetir, eu peço desculpa porque ficou bloqueada, vou-lhe pedir para repetir da parte em que disse que tinha algumas pessoas de confiança. Sim, pronto, normalmente nós já temos 2 ou 3 profissionais que estamos habituados a encaminhar porque temos bons feedbacks, porque os pais já conhecem, porque temos um encaminhamento de ambas as partes, não é? E tenho tanto para a osteopatia, neste caso até é uma senhora que eu conheço, e fisioterapia também, já temos encaminhado. A ortopedia também, eu já tenho até encaminhado, olha, é bom fazer uma consulta de ortopedia para perceber o ortopedista. Às vezes não é, no fundo também do meu feedback é o que às vezes tem um bocadinho menos de atenção, não é? Pronto, eu acho que a ortopedia e a fisioterapia que atuam mais do que a própria ortopedia, mas em casos mais que eu considero mais severos já tenho encaminhado também para o ortopedista. Portanto, eu acho que sim, que os pais nós falamos e encaminhamos. Agora, claro que coisas ligeiras, nós vimos que há algumas alterações, como a Inês diz, e nós já temos alguns casos documentados, que passado ali 1 ano e meio, mais ou menos, de ter reabilitado um bocadinho a postura e a função, a própria estrutura e a função, a própria postura melhora. Nós temos fotografias posturais dos nossos pacientes e vimos, por exemplo, em casos de mordidas cruzadas, que depois de reabilitar as funções, ao fim de um tempo, só a própria consegue melhorar a postura, está bem? Mas pronto, mas encaminhamos sempre que achamos que o caso também é importante, no início ou no final. Ou seja, aqui a fase do tratamento depende muito, não é, dos resultados que têm e do próprio... Sim, é. Passando a outra pergunta, temos aqui um participante que diz: tem muitas crianças que brincam com os aparelhos OFM na boca, pois não são fixos, não há problema? Não, isso eu posso responder, é o seguinte, muitos destes aparelhos têm mesmo a função oral de movimentar
a mandíbula e a língua. Ou seja, as forças que os nossos aparelhos usam, eu tinha isso num slide, mas já era um bocadinho tudo, são forças musculares. Não são nós não usamos aparelhos, nós não fazemos disjunção palatina, não prendemos bandas aos dentes e fazemos forças, nós usamos aparelhos que estimulam a musculatura e a posição da mandíbula e da língua. Então, as crianças, a maioria das vezes, fazem movimentação com o aparelho. É isto que o aparelho promove. Movimentação, alteração da dinâmica e da postura mandibular e lingual. Isso é uma das forças que nós utilizamos. É a força natural do crescimento, da erupção, dos dentes, da força das hormonas do crescimento, dirigindo a melhor postura mandibular e lingual e expansão maxilar para conseguir harmonizar a base óssea. Então os aparelhos realmente são de brincar. Os pais ficam muito espantados porque não estão habituados a ver aparelhos a brincar na boca, mas são essas a função dele. Está bem, colega? Patrícia diz: adorei este webinar, muito bom, parabéns. A colega Raquel Machado: olá Raquel, bem disposta. Boa noite. Nos casos de sobremordida e sempre feita correção com a ortopedia funcional dos maxilares, se é sempre feita ou pode ser feita só com levantes de mordida? Nós temos casos de crianças muito pequeninas que pedem a colaboração às vezes aos 2 anos e meio, 3 anos, e que ainda não é passível colocar um aparelho por falta de colaboração e pode ir ajudando a fazer as pistas diretas, que são os levantezinhos de mordida. Na minha opinião, que sempre que eu posso usar a aparatologia, sempre que o paciente é colaborante e os pais podem efetivamente colocar o aparelho, eu acho mais eficaz, porque temos mais ação na estrutura, não é? Do que só as pistas diretas. Mas já é qualquer coisa, já é um princípio, é uma ajuda. Quando não se pode pôr aparatologia, pode-se ajudar já com uma pista direta, está bem? Doutora, a colega ainda coloca outra questão, que é a partir de que idade, porque ela tem um caso, uma menina que fez agora 6 anos e a odonto quer esperar pela troca dos dentes. Não era bom. Porquê? Nós, com esta aparatologia da ortopedia funcional, não precisamos de dentes definitivos porque nós não vamos prender os nossos aparelhos aos dentes. Por isso, nós não precisamos. Mas claro, em algumas áreas, eu também, quando me formei há 20 anos... Bloqueou outra vez, peço desculpa, importa-se retirar, é que voltou a bloquear. Só um bocadinho. Veja lá, já consigo? Sim, faz favor. Sim, pronto. Estava a dizer que... desculpem lá, ajudem-me só a localizar. Estava a dizer que não considerava pertinente a colocação nessa idade dos aparelhos, não precisa de colocação nos dentes. Ou seja, eu considero pertinente a colocação assim que se detecta uma oclusão, porque temos ferramentas, temos aparelhos que podem ser usados a partir destes 3 anos e meio, 4, não é? Portanto, não precisamos aos 6 anos estar a esperar a troca de dentes. Teríamos que esperar se estivéssemos a trabalhar só com ortodontia, porque a ortodontia usa a aparatologia fixa nas bandas dos dentes definitivos e então tem que se esperar um bocadinho. Mas se a colega puder consultar uma médica dentista com esta especialidade mais em ortopedia funcional, sabe que a colega pode colaborar com um aparelhinho mais cedo, está bem? Não precisa estar à espera de troca de dentes. A colega terá que procurar uma dentista com essa formação, está bem? Karina, deixa-me dizer, muitas vezes nós, como por exemplo, não é um caso de mordida, mas em mordidas cruzadas, preferenciais de mastigação, não é? Unilaterais, se for detectados precocemente e se virmos que muitas vezes só com um desgaste, não é, simétrico, umas pistas conseguimos reverter só com terapia miofuncional, muitas vezes não é necessário fazer a colocação da aparatologia. Portanto, nós temos que avaliar bem os casos e direcioná-los, porque muitas vezes nós conseguimos atuar sem ser necessário recorrer à aparatologia só com a nossa intervenção a nível miofuncional, com esse desgaste simétrico dos caninos, não é? Para ajudar ao deslizar da mandíbula e para facilitar esta mastigação bilateral alternada. Exatamente.
Eu aproveito que vocês estão aqui a discutir a questão das pistas e a Rita, a colega Rita, coloca uma questão em relação a esse aspecto, que é relativamente às pistas diretas, ou seja, levantes de mordida, também os planos verticais, certo? No caso dos aparelhos ortodônticos, também há alterações neste plano vertical? Eu volto a colocar a questão. Relativamente às pistas diretas, ou seja, levantes de mordida, também os planos verticais, certo? Deve faltar aqui alguma questão. No caso dos aparelhos ortopédicos, também há alterações nesse plano vertical? Sim, ou seja, uma coisa é trabalhar só um bocadinho da maloclusão com pistas diretas, não é? Outra questão é colocar a paratologia. Nós temos a paratologia específica para corrigir a dimensão vertical, o plano de oclusão vertical, está bem? Temos aparelhos para sobremordida específicos, está bem? Que altera, sim, o plano vertical. Portanto, quando estamos a falar de corrigir uma sobremordida, estamos a alterar o plano vertical. Não sei se respondi a essa questão da colega. Ela queria dizer que também mexem no plano vertical, era o que faltava ali. Era o caso da Clarinha, que se via mesmo ali. Uhum. A Carla agradece também a preciosa partilha de conhecimentos e coloca a questão. Gostaria de saber qual a vantagem de colocar um expansor do palato quando uma criança de 5 anos fez a adenodectomia e presentemente é um respirador nasal e já fez um encerramento, já faz, desculpem, um encerramento labial. Correto, então, mas temos que analisar o palato, ou seja, se o palato não está com uma forma ogival, se ele já está numa forma minimamente boa e se já adquiriu um padrão de respiração nasal, muitas vezes pode não precisar da paratologia. Nós só vamos usar a paratologia se tivermos um palato que, entretanto, já foi ogival, por causa da respiração oral, ou seja, ele até ser operado, o que nós vimos muitas vezes nestas crianças é que elas, durante o período em que respiraram predominantemente pela boca, aprofundaram o seu palato. E se ele já tiver um nível de profundidade e de perturbação, se já foi alterado, ou seja, é difícil só com a respiração. Agora, se for um palato médio e não esteja muito ogival, é claro que reabilitando a função pode não precisar de aparelho, depende do caso. Eu ia ter a postura de repouso. Se realmente mandei um padrão de encerramento labial e se a língua estiver colada ao palato, se conseguirmos manter essa postura de repouso, não necessitamos de expansão. A própria língua vai efetuar esse papel, não é? Eu não sei se isso acontece, mas às vezes dizem, já têm acontecido algumas situações em que a oclusão está adequada, não vamos mexer. Nestas situações, estou a falar especificamente quando temos estas alterações do palato, mas depois não está a oclusão alterada, assim, vendo, nestas situações, o que é que vocês exatamente desmontam com a família, desmontam com os profissionais que dizem estes aspectos, seria possível darem aqui mais chega? É assim, há uma escola, pronto, há colegas, vou aqui responder, porque isso até foi uma questão que passou-se agora há pouco tempo, Inês, recordas-te no curso das Foi lá no curso das terapeutas da fala. Eu não estive lá, mas pronto. Sim, mas temos uma colega que nos vem pedir auxílio, porquê? A oclusão não tem mordida cruzada, efetivamente temos uma oclusão certa, os dentes de cima estão no sítio certo com os de baixo, temos uma oclusão certa, mas temos um palato assim, completamente ogival. E a colega dentista, que estava a seguir com a criança, dizia assim, não, mas eu não posso descruzar a mordida em cima, porque depois eu vou tirar os dentes da oclusão. E o que é que acontece? Mas eu não posso ter um palato deste tamanho, como é que a colega vai adequar uma língua e uma função a um palato assim? Vai ser difícil, porque o palato estava muito ogival. Então, o que é que nós temos na nossa aparatologia? Nós temos aparelhos que atuam bimaxilarmente e eu, quando expando em cima, posso expandir um pouco em baixo. Então a oclusão vai ficar correta, ou seja, eu vou aumentar os de cima, mas vou aumentar também o de baixo. E é isso que falta um bocadinho nos recursos da ortodontia convencional intersetiva, é esta expansão bimaxilar, este conceito, está bem? Por isso daí essa questão da colega, portanto, ou seja, se ela tem um palato ogival é muito difícil restabelecer a função. Agora, outros casos não, outros casos em que os palatos, realmente a oclusão esteja bem e o palato esteja ligeiramente ogival, mas com o crescimento e com a função,
pode normalizar sem aparelho, está bem? Depende da gravidade e da severidade do palato que encontramos. Obrigada pela explicação, porque realmente ainda em algumas situações ouvimos isso, e sobretudo quando não há esta proximidade em termos de espaço físico, quando não há esta interdisciplinariedade, torna-se mais difícil realmente articularmos algum destes aspectos. Então temos aqui, agora de repente tivemos aqui uma chuva de imensas perguntas, voltamos à questão das Xuxas. A colega Sónia refere que há sempre opiniões diferentes, se devemos manter a Xuxa sempre do mesmo tamanho ou aumentar à medida que o maxilar cresce, o que é que vocês recomendam? Tânia, desculpa, eu não ouvi. Que ela refere que há sempre opiniões diferentes, se devemos manter a Xuxa sempre do mesmo tamanho, ou se devemos aumentar à medida que o maxilar cresce. Eu calculo que seja acompanhar o crescimento do... Sim. Isso é uma pergunta que surge sempre, normalmente, porque a escola de medicina dentária, não é? Normalmente eles protagonizam que não se deve aumentar o tamanho das Xuxas por não haver uma grande deformação a nível do palato. A questão é que se nós pensarmos na sucção na Xuxa, se nós não aumentarmos o tamanho de tetina, o que vai acontecer é que a criança começa só a sugar na parte mais anterior da cavidade oral, não é? Então, nós devemos adequar o tamanho da tetina ao tamanho do palato, portanto, devemos ir aumentando o tamanho das Xuxas para preencher o palato, o céu da boca, da cavidade oral, para manter o mesmo padrão de sucção. Senão nós vamos alterar o padrão de sucção e vamos fazer uma alteração, uma compensação a nível da sucção e da musculatura da língua, neste caso mais forte, não é? Mais exacerbada na ponta, no ápex, porque a tetina já só vai a preencher ali a zona da zona alveolar. Portanto, é muito importante irmos aumentando o tamanho da tetina e acompanhando o crescimento da cavidade oral. Em relação às alterações que possam advir no palato e na cavidade, nas alterações de oclusão, tem a ver sim, e isso podemos jogar com o tipo de Xuxa que podemos oferecer, como já falámos. Agora, o tamanho sim deve ser aumentado. Nunca as bibes. As Xuxas da moda, que há bocado não falámos e eu queria falar sobre isso e esqueci-me. Portanto, isso já que falámos em marcas, por favor, essas Xuxas são as prejudiciais à nossa cavidade oral e à nossa funcionalidade, não é? Porque a tetina, ainda hoje tive uma consulta de uma mãe que me disse, eu usei essa Xuxa porque achei, não era por ser um giro e por ter as cores mais giras, era porque se assemelhava mais ao mamilo. Mas olha, repare nesta espessura da tetina e nesta espessura da tetina, portanto, é completamente diferente, e por todas as situações que nós já falámos ali naquele slide, não é? Eu acho que é mesmo isso, estava-te a ouvir falar e muitas vezes os meus até já começam naquela fase de morder e não há essa informação, não é? Consciencialização da importância dos mordedores, a introdução dos mordedores nos timings corretos, acaba por ser muito isto, ou seja, socialmente nós aceitamos muito facilmente uma Xuxa, a utilização de uma Xuxa, já não vemos muito bem a questão dos mordedores a determinadas idades, não é? Acaba por, pelo menos é aqui um bocadinho a realidade, e as pessoas pensarem efetivamente que as próprias marcas têm uma data limite de utilização das chupetas e nós vemos crianças até muito mais velhas a utilizar, seja pelo motivo que seja, há sempre aqui, fora a utilização da chupeta para ajudar na alimentação, que isso era outra questão bastante polémica para falarmos aqui. Sim. Não é? É um bocadinho por aí. E também a maneira, muitas vezes, como que estavas a falar de crianças mais velhas usam a Xuxa, não é? E também a maneira como usam, que eu no outro dia também tive, já agora vou-me lembrar, não é? Uma mordida cruzada unilateral que adivinhem, não numa mastigação preferencial, não numa questão genética, mas de um uso inadequado da Xuxa, que estava sempre com a Xuxa para o mesmo lado. E o que aconteceu foi que desencadeou uma alteração na oclusão dentária. Acaba por ser um bocadinho isso, não é? Temos aqui muito trabalho, muito campo a desbravar. A colega Ana Veloso diz que é sempre fascinante assistir às oradoras a falar destes assuntos. Com fenda palatina, há contraindicação para esta utilização destes aparelhos? Bom, então, com fenda, nós estamos a tratar uma em comum, não é, Inês? A nossa Anita. Bom, o que é que nós temos que nos assegurar? Eu tenho que ter uma carta do cirurgião que fechou a fenda, em como já está totalmente fechada, pelo menos há um ano. Antes de um ano não usamos a nossa aparatologia.
porque, embora sendo uma expansão muito lenta, e com a Anitta ainda mais lenta foi, e fazíamos constantemente readaptações do acrílico no palato, mas temos que nos assegurar que essa fenda está encerrada. Mas com essas condições reunidas, alguns requisitos, nós podemos sim, com segurança, usar esta aparatologia funcional, está bem, nas fendas. A pessoa em questão não se identificou, mas pergunta: a atuação do terapeuta da fala em simultâneo com o tratamento OFM depende dos casos? E depois diz também que o webinar foi fantástico. Não sei qual de vocês quer responder. Depende dos casos. Depende se fazemos uma intervenção conjunta logo de início, se esperamos, depende muito, se esperamos e trabalhamos primeiro a nível neofuncional e depois, porque assim, há muitos casos em que nós precisamos de trabalhar um bocadinho a musculatura intraoral para conseguirmos que aquele aparelho, a língua consiga ancorar melhor aquele aparelho, porque muitas vezes são crianças muito hipofuncionantes e não temos ali uma boa estimulação da musculatura. Outros casos, que muitas vezes até temos que esperar a ação do aparelho para que nós depois conseguirmos trabalhar mais em equipa e termos um sucesso, porque assim, a terapia é sempre uma intervenção duradoura, claro que depois temos ali uma alta, vamos esperar que o aparelho faça o seu papel, mas precisamos de uma motivação forte da criança para o fazer, porque acabam por ser uma forma lúdica e exercícios funcionais, portanto é muito importante escolhermos o timing de intervenção. Agora depende muito dos casos, muitas vezes antes, sempre em conjunto e muitas vezes quase no final da intervenção da OFM. Eu ia-vos perguntar, a avaliação que vocês fazem num primeiro momento em conjunto, como é que funciona mais ou menos a dinâmica da vossa equipa? Sim, nós pedimos a avaliação de diagnóstico, eu peço para ser o diagnóstico das funções orais, a Inês peço uma avaliação da função da respiração, da mastigação, da deglutição e da postura de língua e a Inês faz o diagnóstico funcional, está bem? Eu tenho um diagnóstico... Deve ser na mesma sessão não é feita, mas eu faço a minha avaliação A primeira neofuncional. consulta, exato. Uhum. E em função disso até está aqui uma colega a perguntar, uma vez que trabalha com crianças e famílias com dificuldades socioeconómicas, ela pergunta se há algum tipo de apoio para estas crianças e famílias, uma vez que o hospital não tem estas valências, os hospitais públicos realmente não têm. Não tem e a sociedade não tem. Nós, eventualmente, a Inês sabe, nós temos no Instituto, temos cursos tanto para dentistas como para terapeutas e nós temos, por exemplo, ainda hoje e amanhã eu estou com as minhas médicas dentistas em formação e temos parte clínica. Por acaso nós temos prioritário, temos uma listagem de crianças que algumas terapeutas vão indicando e crianças mais desfavorecidas e nós temos uma listagem que vamos tentando colocar nos nossos cursos de formação de forma a poderem ter, mas é uma gotinha no oceano porque nós temos uma média de 20, 30 pacientes por ano que podemos aceitar para os cursos, portanto que não é nada em função da parte do caos social que é a nossa saúde oral a nível público, não é? Eu penso que seja a realidade, não é? Da maior parte das nossas famílias tem que procurar e mesmo procurar bons profissionais, porque muitas vezes não sei se vocês, pelo menos aqui na zona onde eu estou, passam muito isso, muitas vezes as pessoas sentem que não devem procurar porque acham que é um negócio, sentem que isto efetivamente, será que é mesmo necessário? Ainda há muito a desbravar nesse sentido. Se há um conjunto de pessoas que vê resultados, que percebe a importância deste trabalho interdisciplinar, e não estou a falar estou a falar mesmo às vezes de profissionais de saúde, que eu confesso que sempre fico assim um bocadinho arrepiada, as pessoas baseiam-se em experiências dos outros e muitas vezes reproduzem conhecimentos e histórias que não são bem verdade. Mas à parte disso, olha, a colega Rita pergunta à Inês se tu utilizas algum protocolo formalizado que seja importante para nós explorarmos, nomeadamente pergunta-te se tu utilizas o PAOF2 ou se existe algum protocolo de avaliação para o despiste das disfunções que estamos aqui hoje a conversar. Sim, então eu utilizo e dou essa formação na formação lá no Instituto. O meu protocolo de avaliação é baseado no AMIOF, mas todos os nossos protocolos são um bocadinho,
sempre um bocadinho de cada coisa, não é? Nós gostamos de avaliar sempre mais qualquer coisa, então eu fiz um protocolo meu, não é? Complementei, e é com esse protocolo baseado no AMIOF, com o que eu acho que falta, que formalizei o meu protocolo e que dou às formandas, não é? Na formação de terapia da fala, e ensino a realizar esse protocolo. Mas é baseado no AMIOF 2, sim. Do AMIOF, não é? Do POF, desculpa. Eu percebi. Eu acho que toda a gente percebeu. Está aqui uma colega que penso que o nome será familiar, a Fernanda Souza, que diz que fez o curso com vocês e aconselha vivamente, são excelentes formadoras. E temos um participante que agradece o excelente webinar, boa noite, não tem dificuldade em fazer os moldes às crianças com 3 anos e meio, 4 anos, como ultrapassam essa dificuldade? Sim, colega, pelo contrário do que até eu própria tive esta minha evolução, não é? Porque comecei a tratar meninos mais crescidos e a pouco fui tratando os mais pequeninos e, primeiro, daria uma confusão pensar que as crianças pequeninas é uma dificuldade para usarem os aparelhos. Não é? As colegas da terapia sabem que quando usam os aparelhinhos elas usam muito bem, porque são aparelhos que não magoam, não ferem a boca, são fáceis de usar, portanto têm estas características. Para moldar, colega, nós fazemos com umas moldeirinhas individuais, porque as moldeiras convencionais, da número 1 a número 5, mesmo a número 1 é uma moldeira muito grande para estas boquinhas de 3 anos. Então o que nós fazemos é, já temos uma chave de uma boquinhas pequenas, moldeiras individuais, normais, as moldeiras que se fazem em laboratórios de prótese, e temos conjuntinhos de moldeiras individuais, boquinhas pequenas para fazer a impressão. Uma criança menos colaborante, já temos pedido um scanner intraoral, não é? Fazer a moldagem por scanner, não é o ideal. O ideal é mesmo fazer uma impressão em alginato convencional para que o aparelho venha melhor confeccionado e melhor adaptado. Não sei se mais alguém. Queria-vos perguntar, a vossa experiência com bebés com trissomia 21 ou patologias semelhantes, em que temos aqui muito esta questão, nós sabemos, não é, das possíveis alterações, as pessoas já estão a procurar quais são os resultados que vocês têm tido. Quem diz trissomia 21, estou a pensar, não é, porque nós sabemos que a metodologia de Castilho Morales veio fazer esta oferta há uns anos atrás e em Portugal nós já vamos tendo alguns pontos de referência para a sua utilização, mas penso que também haja outras, não sei se vocês querem falar um bocadinho sobre isso, uma vez temos aqui uma população pediátrica acentuada. Inês, queres falar sobre... Sim, nós conseguimos adequar a nível da paratologia, aí, a paratologia, falas-te melhor sobre isso, mas temos feito também placas de Castilho Morales e temos tido uma boa adaptação a nível dessa intervenção, porque conseguimos, e eu acho é que, como dizias há bocado, ainda há muito pouca informação, há muito poucos pediatras a perceberem e são os primeiros a passarem, não é, a estarem com essas crianças e não conseguem passar essa informação e muitas vezes chegam-nos essas crianças muito mais tarde, não é? E nós sabemos que esse tipo de intervenção, esse tipo de aparatologia deve ser colocado logo no início, não é? Quanto mais cedo melhor para haver um crescimento equilibrado desta maxila e conseguirmos intervencionar o mais rápido possível a mobilização da língua e o reposicionamento da língua que nestas crianças sindrómicas tem uma alteração enorme. Portanto, eu acho que ainda há muito pouca informação para encaminhamento e para se conseguir colocar o quanto antes, porque as crianças começam-nos a chegar cada vez mais tardiamente, porque ouvem, porque certo médico nos falou sobre este tipo de aparatologia e que pode funcionar ou não. Agora, que é fundamental e é super importante para a reeducação da cavidade oral, agora, era muito importante que fosse utilizado o mais recente possível, que não está a acontecer. Vamos ver se conseguimos melhorar essa situação e haver uma maior informação, principalmente a nível médico e pediátrico, para haver logo um encaminhamento mais precoce. Mas sim. Há bocadinho vocês falavam na questão dos hábitos orais, e nós sabemos que alguns miúdos têm muita dificuldade, efetivamente, em abandonar os hábitos orais. De que forma é que vocês trabalham, desculpem que está aqui a passar o trânsito, de que forma é que vocês trabalham esses aspectos? Como é que a família é envolvida? O que é que vocês, para além do trabalho com a família, com a criança, o que é que vocês recomendariam em termos de aos profissionais de saúde, às pessoas que estão aqui, que tipo de papel é que nós temos na prevenção, pelo menos da diminuição da prevalência dos hábitos orais?
depende muito do hábito oral, não é? E lá está, e depende daquela tríade e nós falámos. Agora, temos que perceber e perceber se precisamos de encaminhar, e muitas vezes precisamos de encaminhar, muitas vezes até para a parte de psicologia, para percebermos se existe aqui este fator emocional que está a dificultar, e muitas vezes não é da criança, é dos próprios pais. Falo muitas vezes em relação às xuxas. Mas uma coisa engraçada é que com a nossa aparatologia, digamos assim, a ortopedia funcional dos maxilares, muitas vezes o hábito é removido espontaneamente, não é, Karina? Nos casos que nós temos tido, é engraçado mesmo de sucção digital e Sim, bom, isto não há receitas de bolos, não é? A gente queria que a receita funcionasse para todos, mas não funciona. Mas temos algumas estratégias, não é? E nós tornamos os aparelhinhos muito lúdicos hoje em dia. Temos trabalhado imenso isso, ou seja, pomos brilhantes, pomos bonecadas, pomos as Frozens, pomos muita coisa nos aparelhinhos para cativar os miúdos. E realmente os miúdos naquelas faixas etárias cativam-se muito bem com estas estratégias. Olha, quando tu deixares de usar a Xuxa, vais ter um aparelho maravilhoso, com brilhantes, depois os coleguinhas começam a ter, os miúdos começam a gostar, e nós tentamos que só com a interação e com estas promessas, que se conseguir deixar o dedinho, a gente consegue pôr um aparelhinho e pôr os dentes direitinhos e tal, pronto. Depois é esta a estratégia, e muitas vezes é bem sucedida com esta panóplia de coisas que fazemos para lhes dar um aparelhinho, está bem? Agora, claro que há casos em que eu tenho 2 ou 3 casos, na minha experiência, que de dedo, que as crianças, por mais força de vontade, demos-lhe 3 aparelhos diferentes, e eles de noite tiram o aparelho e põem o dedo. Portanto, não é fácil. Pode haver uma estratégia de uma colocação, para o caso de educação de digital, de colocação temporária de uma grelha. Já tenho colegas que me referem, eu não faço, mas tenho colegas que me dizem que têm bons resultados, nem que seja temporário, para o miúdo perder o hábito, mas em cada 10 crianças, 8 conseguimos levar bem com a aparatologia e com a história de trocar os hábitos pelos aparelhinhos. Está bem? Agora, claro que há toda aquela estratégia antes de chegar aos aparelhos, não é? De deixar só o hábito, porque a gente tem que consciencializar os pais que, se eles conseguirem, pais e crianças, deixar até aos 3 anos e meio, até aos 3, mas 3 e meio, muitas vezes as más oclusões regridem naturalmente, ou seja, não vão precisar de intervir com o aparelho. E isso é importante, que os pais também se motivem, não é? Porque assim, é sempre chato, uma criança tem que fazer um tratamento ortodôntico com aparelhos para os pais, economicamente. Portanto, se pudermos evitar, e os pais tiverem a consciência que o podem fazer, e não só pela questão também das funções, da disfunção da própria estrutura, mas também das funções. Os pais têm que ter a noção, não é, que a criança fala mal, respira mal, come mal, enquanto tiver uma mordida aberta de uma Xuxa, não é? Todo o resto está alterado, não é? Até o próprio sono pode estar alterado por causa do hábito. E tem funcionado muito bem também os colares mordedores para a remoção do hábito. Não sei se tem essa experiência na tua prática, mas eu falo muito desses colares para tentar remover o hábito, em que a criança tiver essa necessidade de sucção, que o colar está sempre ali e eles acham piada, e eu tenho tido algum sucesso com esses colares mordedores. Sim, os colares e as pulseiras, eu acho que vieram preencher aqui, sem dúvida. E sabes, é o que estava a falar, e tenho passado isso muito, a informação, que eu já nem quase utilizo o termo mordedor, agora utilizo até mais organizador oral, pelo impacto que tem a própria questão, né? Porque acaba por ser um bocadinho por aí. Eu não sei se mais alguém tem alguma questão, porque já estamos aqui um bocadinho para além da hora. Se ninguém tiver, eu ia-vos pedir para deixar, para vocês deixarem a vossa mensagem, o que é que acham que é importante, reforçar aqui os aspectos essenciais desta nossa partilha, desta vossa partilha. Eu acho que aqui o importante é mesmo a prevenção. É a palavra-chave. Quanto mais rápido, mais precoce nós apanharmos estes casos, estas disfunções orais e estas alterações de oclusões, mais facilmente temos um desenvolvimento e crescimento equilibrado crânio-facial, e que as nossas crianças crescem de uma forma equilibrada. Portanto, a intervenção precoce eu acho que é fundamental, e temos de estar bem atentos nas nossas avaliações e na nossa rede de equipa de multidisciplinaridade, com quem vamos trabalhar, não é, Karina? Exato. E eu acho que, como em toda a medicina, e nós na minha área ainda estamos um bocadinho atrasados nisto, que em vez de ser terapêutica, deve ser preventiva. E nós
temos que atuar preventivamente. E claro que vocês, quando vos chegam crianças, também já vos chegam com alterações da fala, com alterações de outras partes do sistema estomatognático, não é? Portanto, o ideal era que nós conseguíssemos intervenção precoce, prevenção, consulta na grávida, consulta do bebê, consulta, etc., que todos pudéssemos participar, porque é assim que funciona, por exemplo, no Brasil, tem uma equipa logo à nascença de terapeuta da fala, de odontopediatra, com formação em ortopedia funcional, de fazer prevenção das disfunções, está bem? Portanto, a gente vai tratar os irmãos e vamos tentar sempre que as grávidas já tenham esta informação quanto mais cedo melhor, não é? E quanto mais nós entendermos e conseguirmos aprofundar o nosso conhecimento nestas questões das funções, do crescimento e das estruturas alteradas, isto tem uma implicação muito grande em todo o desenvolvimento da criança. Não é só os dentes tortos, não é só a alteração do som da fala, mas é muito mais. Portanto, e é esta a mensagem que eu acho que é muito fundamental, é que nós estamos a trabalhar com o ouro, nós, terapeutas, dentistas, que estamos a trabalhar com as crianças nesta faixa etária e, portanto, cabe-nos a nós aprofundar também, nós como profissionais, todo o nosso conhecimento nesta área e partilhá-la, não é? Porque é esse também o nosso objetivo, é partilhar o nosso conhecimento com os outros, não é? E nós só temos a agradecer a excelente partilha, o facto de terem estado aqui estas quase 2 horas, a partilhar uma paixão que se nota que é uma paixão das duas, e realmente não é todos os dias que se vê realmente uma equipa que já trabalha há tanto tempo e, como se costuma dizer, a equipa que vencedora não se mexe. Por isso desejamos a continuação de um excelente trabalho, de uma excelente noite, e às pessoas que me perguntaram se vocês iam dar formação, a doutora Karine e a doutora Inês, nós temos o privilégio de contar com elas, quer na especialização de MOF e recentemente, eu acho que posso dizer, de dificuldades alimentares neopediátricas, onde estes aspectos vão ser ainda mais pormenorizados. A vocês que estão aí, relembro que terão que descarregar o material que as nossas palestrantes disponibilizaram na plataforma nos próximos 8 dias. Poderão ter depois o acesso ao webinar no canal YouTube do Instituto EPAP, mas para receberem o certificado é obrigatória a visualização nos próximos 8 dias e o descarregar do material. Colega Inês, doutora Karina, muito obrigada pela vossa presença. Não vejo outra forma melhor de irmos de férias do que com estas ideias, e de certeza que se já temos assim às vezes esta visão, vamos passar ainda mais as férias a olhar para a boca dos meninos e a pensar o quanto nós vamos contribuir para melhores boquinhas, melhores sorrisos e melhores vidas. A vocês muito obrigada, uma boa noite. Obrigada. Uma boa noite. Obrigada.